De volta com o Educador Entrevista, estou aqui na companhia do Sandro, falando um pouquinho das ações do esporte aqui no município. Sandro, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, companheiro Luciano, a todos aqui da Rádio e TV Educador, o pessoal de casa que nos acompanha. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Sandro, a gente observa aí, né, tem acompanhado as ações da Secretaria e essa questão prática de quais as atividades, né, estão sendo desenvolvidas, e sempre a gente fala daquela questão prática, né, Sandro, de oferta e procura, né? Ou seja, as pessoas chegam na secretaria com propostas, olha, mas tem demanda de fato, tem equipe para fazer isso, e aí sim se procura dar um suporte, correto? Correto, a colocação é perfeita, haja visto que você já teve uma administração e sabe como que funciona, e isso é que você colocou é a regra correta. Às vezes você quer, até a pedido de alguém, abrir de repente uma escolinha de determinada modalidade esportiva, só que você vai lá, tem uma, duas crianças. E aí você tem que pegar, tirar um professor de uma modalidade, pôr lá e às vezes ela não dá aquele retorno, aquele feedback que você queria. Mas a gente procura, dentro do que a gente já conhece em termos de atividades esportivas aqui no nosso município, claro, né, o futebol sempre em primeiro lugar, né, Luciano? Não tem jeito, futebol o pessoal gosta, mas nós temos assim, desde o futebol até artes marciais, futebol americano, a gente tem uma demanda muito grande aí, isso é muito bacana. E o que nós estamos procurando fazer muito, viu, Luciano? Isso é importante. A gente tem que ser inteligente. Não adianta nós querermos ser o dono de tudo, o pai da criança, o que faz tudo, que nós não vamos conseguir chegar, querer abraçar o mundo. Então a gente está com muitas parcerias. A gente procura ter parcerias em várias atividades esportivas, como nós temos a Liga, né, a LAB, aqui em Batatais tem a parceria. Nós tivemos no último final de semana a parceria com a Carlinha na corrida. Então a gente procura fazer esse trabalho em parceria, sendo parceiros, colaborando naquilo que é possível. A gente coloca à disposição o nosso efetivo da Secretaria de Esportes, nós procuramos fazer um trabalho em conjunto, também trazendo as outras secretarias da administração para poder estar colaborando nessas atividades esportivas. Então, acho que é isso. Você perguntou das nossas escolinhas, é até bom, se você me permite aqui, por favor, já fazer um adendo, né? Então, eu vou começar de baixo para cima, Luciano, que é mais fácil, né? Então, para as crianças aí que gostam do futsal, né? Nós temos lá com a Cecília, lá no CEJAF, né, lá no Cimara, né, na escola do Cimara, no Centro Esportivo Professor Amauri, nós temos lá o futsal. Então nós temos lá 8, 10, 12 e 14 anos. Né? Todos os dias, segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde, está lá a professora Cecília. Nós temos lá também, na parte da piscina, nós temos o biribol, polo aquático, nós temos a natação e a hidroginástica. Só procurar os professores lá, eles estão lá, ou como sempre digo, só vir aqui na Secretaria Municipal de Esportes, conversar conosco aqui, nós vamos estar passando aí, procurando informar a melhor modalidade para a criança, aquilo que se adapta melhor. Nós temos subindo aqui, espero não esquecer, viu, Luciano? Nós temos aqui no Centro de Lazer ali, Braga, nós temos futebol americano, nós temos o futsal, sub-16, 19, 21, nós temos o basquete adulto, sub-15 das crianças, nós temos o vôlei adulto, feminino, nós temos o vôlei masculino e feminino infantil, nós temos handball, eu acho que eu não esqueci nada, basquete, vôlei, handball e futsal. Temos, como eu disse, o futebol americano, iniciamos um projeto muito bacana lá no Morro, né, no Altino Arantes, construindo talentos, lá em cima na Arena do Morro, tá lá o professor Wendel, tá uma beleza. Primeira semana, 2 atletas. Já estamos com mais de 30 atletas lá participando, crianças de 7 a 13 anos lá participando, então tá muito legal, muito bacana, toda quarta-feira, período da manhã e período da tarde. Também iniciamos essa semana que passou, viu, Luciano? Iniciamos aí um projeto de tênis de mesa, tanto com a melhor idade, tanto quanto com o pessoal iniciante categoria sub-21. Nós estamos fazendo lá no CCI para o pessoal da melhor idade
né? Eu até anotei aqui, deixa eu dar uma olhadinha, o projeto é toda sexta-feira, das 13h30 às 14h30, lá no CCI, para o pessoal que já é cadastrado lá, participa, né, lá do Centro de Convivência do Idoso. O professor está lá, está indo toda sexta-feira, o professor Donizete, ministrando essas aulas. E na sexta, das 14h45 às 17 horas, aqui no ginásio do Marinheirão, como eu disse, para jovens, para iniciantes do tênis de mesa. E, Luciano, valendo ressaltar que no dia 27/9 nós vamos realizar a primeira Copa de Tênis Sub-16 escolar. Então nós aproveitamos aqui a audiência para convidar todas as escolas de Batatais, municipais, estaduais e particulares para participarem. Inclusive ontem nossos professores e o Kita foi em cada escola levar o convite, a ficha de inscrição, para que as escolas estejam participando desta primeira Copa de Tênis de Mesa Sub-16. Luciano, então tem várias outras situações que estarão acontecendo que no longo aqui nós vamos falando. Sandro, vamos falar de uma parceria aí que funciona há muito tempo, né, e um parceiro forte no esporte, que é o SESI. Ô, Luciano, com certeza. O SESI é um parceirão aí que a gente já há algum tempo desenvolve um bom trabalho com eles. E esse final de semana o nosso prefeito assinou o contrato lá de renovação, né, do projeto do SESI e estamos esperando agora só os últimos detalhes aí para colocar em prática. E eu aproveito aqui, né, a pergunta do Ricardo, nessa parceria firmada agora, quais são as modalidades, quais são as ações que vão ser feitas? Todas as modalidades que nós... Primeiro é Ricardo? Isso. Obrigado, Ricardo, pelo carinho aí, pela pergunta, pela atenção e por estar nos acompanhando. Todas as modalidades que nós temos na Secretaria. No futsal, no futebol, agora lá no Morro, como eu disse lá, no futsal na Sicília, na natação, no vôlei, no handebol, no basquete. Todas essas modalidades que nós temos dentro da Secretaria é implantado esse projeto do SESI, nós fazemos um trabalho, a gente tem que enviar um relatório para o SESI mensalmente e tal, de como acontecem as atividades, como funciona. Então, tudo isso é feito dentro da Secretaria e todas essas modalidades que compõem hoje os projetos da Secretaria participam desse projeto do SESI. Perfeito. Também ciclismo, né, Sandro? A gente tem tido aí destaque nas provas de ciclismo, cada vez mais mantendo uma tradição aí de Batatais. Ciclismo, judô, é uma grande tradição da nossa cidade, né? E o ciclismo, ano passado, voltou com força total e já fomos campeão aí. No primeiro ano de volta firme, fomos campeão. Esse ano, a próxima etapa é agora aqui na vizinha cidade de Brodowski e Batatais já está em primeiro lugar. A competição está chegando no final, Copa São Paulo, e Batatais já se encontra em primeiro lugar. Então a possibilidade de Batatais ser bicampeão, né, do torneio, do campeonato, dessa competição importantíssima no estado, é muito grande. E bacana também destacar isso, né? É um esporte que o Batatais pratica com rotina. Nem todo mundo vai para provas, né? Tem um pessoal que pratica por lazer mesmo aí, etc., mas com potencial de ampliar ainda mais. Com certeza. Nós, inclusive, a semana passada nós estivemos com o pessoal todo lá do ciclismo na secretaria, fizemos uma reunião, um bate-papo lá, para nós podermos aí estar melhorando, ampliando, acertando a associação, para poder ter a facilidade de verbas, projetos para crianças. Então, o pessoal da associação está bem unido, está trabalhando em conjunto e o bacana é que vieram nos procurar, nós já damos esse suporte para essa competição, né, que é inscrições, ônibus, lanches, viagens, né? Tudo isso, a Secretaria de Esportes tem esse trabalho junto com a equipe de ciclismo e agora nós estamos aí conversando e ampliando, procurando ampliar para que nós possamos levar, como você disse, como o número de participantes do ciclismo é muito grande, não só aqueles que participam do alto rendimento de provas, mas aquele que faz a sua pedalada no final de semana, que gosta de estar aí, aquelas pedaladas rurais aí, pelas estradas rurais do nosso município, até fora do nosso município. Então a participação do ciclista é muito grande, o ciclismo é muito forte em Batatais e nós estamos trabalhando para aprimorar, melhorar e quem sabe aí colocar mais jovens no ciclismo e claro, não só para aquele lazer de final de semana, mas também para estar competindo aí em alto rendimento. Muito bom. Sandro, Futsal DAO também, né? Uma ação aí que cada vez mais, né, chama atenção
e que pode se tornar aí, né, eu acho que em pouco tempo aí também uma tradição esportiva da nossa cidade. Olha, Luciano, boa pergunta, boa lembrança. Quero mandar um abraço aqui para todos do projeto do Futsal DAO. Hoje ele está lá na PAI, né? Lá tem uma quadra, está fazendo esse trabalho lá, mais fácil para a logística do projeto. E, pegando o gancho aí, no próximo dia 20 agora de setembro, nós estaremos indo à cidade de São José dos Campos, lá na Embraer. O pessoal está comemorando também lá, acho que 4 a 5 anos do projeto. Convidou Batatais para estar presente, participar do evento lá. Vai ter um torneio de futsal, então nós vamos estar participando, levar a nossa equipe lá. E esse é um projeto que nos emociona, nos deixa feliz. Quando, sabe, é aquele tipo de projeto é igual a melhor idade. Você faz esse projeto e quando nós vamos viajar com a melhor idade, você chega, você rejuvenesceu 20 anos. E com esse pessoal do Futsal DAO não é diferente. Você vai, só tem emoções boas, só alegria, felicidade. Isso que dá gosto. Às vezes vem críticas, vem pessoas que às vezes não sabem o que está acontecendo, critica apenas por criticar, né? E você fica às vezes triste, magoado, mas quando você vai participar de um evento desse, você volta rejuvenescido e esquece todas essas outras coisas. Perfeito. E de fato, né, você citou aí a melhor idade, né? A Batatais também, né, com histórico ótimo aí de resultados, de participação em campeonatos esportivos com o pessoal da melhor idade, que não para de trazer medalha, premiações, né, e gosta demais aí da prática esportiva, Sandro. Luciano, nós temos um pessoal, dá licença, Luciano, nós temos um pessoal aí da melhor idade que é simplesmente fantástico. Participam de tudo, inclusive você deve ter acompanhado na corrida da Carlinha esse final de semana, a nossa equipe de atletismo estava lá presente, participando, né? Então é uma alegria muito grande. Nós temos aqui no centro de lazer aqui no Marinheirão, o pessoal do vôlei adaptado. Hoje a nossa professora chegou, chegou uma senhora lá, falou a idade dela, que eu não vou falar aqui. Nossa, que alegria! Joga um vôlei que é uma beleza. Então, para você ver, então, isso nos dá prazer, nos dá alegria, trabalhar com esse pessoal. E agora, mês que vem, nós estamos indo para os Jogos Abertos, né, Jogos Estaduais do Idoso, vamos com xadrez, atletismo, né, participar. Então, isso é muito bacana, isso nos deixa muito felizes e a gente tem que continuar trabalhando. Crítica, elogio faz parte do dia a dia de qualquer instituição e nós não podemos se abater por nada, nem ficar muito felizes pelos elogios e nem se abater pela crítica. E toda vez que se abaixa a cabeça, quem perde é quem está dependendo desse trabalho que nós realizamos aí, principalmente nós da Secretaria de Esportes. Então é sempre de cabeça erguida, procurando trabalhar, fazer o melhor, né? Claro, sempre que eu venho aqui, o que eu uso a imprensa, eu digo isso. Não somos 100%, não somos dono da verdade, não somos o pai da criança, sempre que nós procuramos fazer em conjunto, porque eu acredito que sempre quando a gente nos dá as mãos é que a gente consegue se fortalecer, passar energia e fazer o melhor. Então é assim que a gente procura trabalhar, unido, procurando sempre as boas relações, sempre as boas parcerias para que a gente possa fazer um esporte em Batatais melhor. E o grande parceiro sempre, né, Sandro, é a comunidade, né, que participa. A gente vê aí, né, todas as parcerias firmadas com estruturas, mas se não tem a figura humana, né, o atleta, né, que vai lá e que participa, não tem projeto. Fica difícil. É o que eu costumo dizer para algumas pessoas, falar, ó, vamos colocar o projeto, mas tem que ter o pessoal para vir, porque não tem como nós jogarmos. Às vezes o pessoal chega ali, às vezes, para a gente colaborar com o pessoal do futebol, algum time de futebol, eu falo, ó, a gente pode ajudar aqui, a gente não pode jogar, eu não aguento mais jogar bola, tal, brinco, né, tal. E, inclusive, hoje, nós tivemos na secretaria, hoje pela manhã, uma reunião que aconteceu uma coisa até salutar, né? O pessoal lá, não vou citar nome aqui, que todo mundo conhece, foi lá não cobrar, mas foi lá pedir uma força para a gente poder resolver uma situação, né? E aí eu estava conversando com ele sobre o assunto e tal, e eu já tinha até ligado para uma pessoa da prefeitura para a gente tentar ver a viabilidade de poder estar resolvendo um problema num determinado local, numa área esportiva aqui. E aí a pessoa chegou, nós fomos conversar sobre um assunto, sobre isso também, que eles são do bairro, e aí eu falei assim, ó, quer ver? A pessoa me respondeu da prefeitura, vamos ver o que ele me respondeu. Aí a pessoa me respondeu, aí os meninos com a resposta do funcionário da prefeitura, colega meu de trabalho, claro,
Eles falaram, é verdade, Sandro. Então, sabe, foi até, parece que salutar, coisa de Deus, que nós conversando sobre o assunto, eu já tinha feito o pedido, a pessoa me respondeu e eu coloquei ali a mensagem do setor da prefeitura falando sobre a situação ali do espaço físico, como ia proceder. A pessoa falou, ô Sandro, legal. Então, é bom acontecer essas coisas que a pessoa às vezes que pensa que a gente não corre atrás, não quer resolver, não quer fazer, não quer melhorar, mas não é isso, né? Você sabe que eu falo isso, às vezes o Gleisi, calma, Sandro, né? Uma coisa que eu fiz quando na gestão passada, que o Bosco, que era colega teu de secretaria, eu sempre que encontrava, nós somos amigos, eu gosto de falar isso porque é importante. Eu sempre encontrava ele, somos amigos, tomávamos uma cervejinha, batíamos um papo no final de semana, tal. E eu falava, ô Bosco, dá para fazer isso. Ô, faz assim. E ele, Sandro, não é assim. Calma, isso aqui é burocracia, é difícil. Eu falava, não, Bosco, tá na cara, é fácil fazer. Aí tudo bem. E ele sempre me falando, Sandro, não é assim, calma, né? Aí o dia que eu assumi, que eu vi como funcionava a coisa, eu já conhecia de um jeito, porque eu sou político há mais de 40 anos, mas conhecia do lado de fora. Aí quando eu entrei, que eu vi como funcionava, a primeira coisa que eu fiz quando vi o meu amigo Bosco foi pedir desculpa. Você estava certo. A gente quer, mas o sistema, a burocracia que tem que se fazer para fazer alguma coisa para chegar onde você quer é muito complicado, né? Então, não é fácil trabalhar, é difícil, e por isso que eu falo, parcerias são importantes e baixar a cabeça jamais. A cidade tem um parque esportivo muito grande, a gente sabe a dificuldade que é manutenção dessa infraestrutura toda, e como a gente falava antes, né, muitas vezes a parceria aí que teria com a comunidade, com a população, ao invés de ajudar a prevenir, muitas vezes a gente também enfrenta, infelizmente, o vandalismo. Mais uma vez, você já fez a pergunta e já respondeu, né? Porque é isso aí que acontece. Infelizmente, para você ver, nos últimos anos nós revitalizamos aí mais de 6, 7 quadras. Estamos terminando 2 campos de futebol. Você deve ter visto aí, que saiu na rede aí, vocês nos entrevistaram aqui da educadora, puseram fogo numa quadra. Quer dizer, se você parar, pensar e for analisar, pôr fogo numa quadra, qual o motivo, qual o intuito de uma situação dessa? Então a gente vê que é muito difícil. E claro, a gente estamos procurando, terminamos o PPA, desculpa, terminamos o PPA, segunda-feira nós já passamos para a administração e a gente procura gradativamente, né, com o nosso orçamento. Como eu disse para você, está muito difícil conseguir verbas para infraestrutura, reforma a nível de estado, a nível federal. Isso é muito complicado, não vem, por esporte é muito complicado. Então, nesses últimos anos, verbas para reformas, para todas essas coisas que nós estamos fazendo, são verbas estritamente do município, né, que a prefeitura vem desembolsando através do nosso orçamento e até fazendo um suporte maior para que a gente possa realizar. Então, claro, os espaços físicos, muitos precisam de melhorias, precisam de um algo a mais. Claro, nós sabemos disso, estamos trabalhando para melhorar. Por exemplo, essa semana passada, nem me atenho porque a rede social não acompanho muito, eu não sou de estar muito na rede social assim, né? Saiu até uma matéria aqui do nosso centro de lazer de Braga Resende, algumas coisas que, claro, tem que melhorar, né? Por exemplo, teve uma passagem ali, por exemplo, que eu vi, os meninos me mostraram ali na secretaria, por exemplo, do banco de reservas, de um banco que tem ali, que é de um campo de futebol. Por que, por exemplo, aquele banco está ali? Aquele banco é o seguinte, ô Luciano, nós estamos terminando 2 campos aqui em Batatais, um que é ali no Joaquim Marinheiro e um outro lá no Alvorada com o Colorado. E o que acontece? Lá no Colorado, estava mais adiantado e tal, nós falamos, vamos colocar os bancos de reserva para ficar mais bonitinho lá, né? Vamos deixar os bancos lá certinho no lugar. O que aconteceu? É o que você perguntou respondendo. Foram lá e arrebentaram tudo o banco. Só sobrou 7 bancos. Arrebentaram tudo, dá dó. Um banco de reservas daquele custa em torno de 15 mil reais. Arrebentaram tudo. Aí soltaram na rede social que é um abandono, que é isso. Só que a pessoa não entende que nós justamente tiramos de lá, trouxemos aqui para a secretaria, né, para que nós possamos
ver com a empresa que forneceu o material se existe a possibilidade de revitalizar. E aí, reformar novamente uma coisa que estava bonitinha, pronta, custou dinheiro da população, estava lá no campo, para na hora que o campo estivesse pronto para ser utilizado pelos jogadores, ter um lugar para sentar, ficar legalzinho no campo, bonitinho, né? Não ficar sentado no chão, nada. Foram lá e arrebentaram tudo, né? Quebraram tudo, sobrou 7 bancos. Então, abandono seria se nós tivéssemos deixado lá, que aí não ia sobrar nem a ferragem do banco de suplência lá, né? O banco de reservas lá que estava lá. Então, nós trouxemos para isso. Então, são coisas assim, né? Que é tão fácil, né? Pode chegar ali na secretaria, não precisa ter medo, né, Luciano? Apesar de eu ser polícia, o Gleiser ser policial também, a gente não prende ninguém. A gente lá agora é secretário e diretor de esporte. Pode chegar lá, a porta fica aberta, vá conversar com a gente, vai se informar. Claro que isso faz parte do contexto político, nós estávamos conversando isso no intervalo, isso faz parte. Mas, se quiser saber direitinho o que está acontecendo, os porquês disso, daquilo, pode chegar lá à vontade, vai ser muito bem recebido, como todos são. Como eu costumo dizer, lá não tem partido político, lá nós estamos para receber a população, independente de que lado político ela esteja, e sempre na brincadeira, vá de manhã porque o café é quente, nós vamos tomar um cafezinho junto, você vai nos dar sugestão, vai fazer a sua reclamação, a sua crítica, o seu elogio, e principalmente, de repente você que, né, tem está sabendo desses problemas, de repente você tem um grupo político no qual você possa ter um deputado estadual, um deputado federal, um secretário de governo, um ministro de governo, não sei, de repente você pertence a um grupo político que pode estar nos ajudando. Então vá lá, converse com a gente, vamos fazer aí um grupo para a gente poder estar contactando com esses políticos que têm cargos em São Paulo, em Brasília, para que a gente consiga trazer verbas para poder estar melhorando esse espaço que nós sabemos precisa sim de ser melhorado, vem sendo trabalhado isso gradativamente. Nós estamos com um projeto ali de estar melhorando, principalmente começar lá pelo centro de lazer lá do Zeca Lopes, estamos com projetos lá de fazer algumas situações lá, tem um dinheiro para poder fazer algumas melhorias lá e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Aqui no Ari Braga Resende, nós estamos fazendo algumas melhorias, tiramos os brinquedos que estavam muito ruins, colocamos uns outros, pintamos. A quadra, que era a quadra de areia ali, onde era a antiga quadra de tênis, quando inaugurou o centro de lazer Ari Braga, agora nós vamos pôr uma areia ali, fazer uma quadra de beach tênis, vôlei de praia, futevôlei. Então nós vamos começando devagar a melhorar ali, né? Então nós estamos tentando, devagar, como eu te disse, entregamos o PPA ontem, né? Então isso está no planejamento de melhorando, isso é gradativamente, não dá para se fazer tudo de uma vez, né? E nós estamos trabalhando para isso. Eu estava até brincando com o Adriano aqui, né? Que na hora que passou a filmagem, eu gosto de prestar bem atenção. O engraçado é que na hora que foi filmar a piscina, né, Luciano? Que ela tá limpinha, bonitinha, azulzinha, filmou daqui em Brodowski. Mas na hora que filmou as coisas que não estava legal, deu o zoom, né? Aquele zoom bem legal. Então é isso que a gente precisa ter esse entendimento, né? Então isso faz parte da política, a gente sabe disso, é tranquilo isso. A crítica também, a construtiva principalmente, além de ser boa, faz a gente abrir os olhos para aquilo que precisa melhorar, mas aquela que a gente sabe que é política, a gente releva. E como eu disse sempre, que eu venho aqui e nos outros órgãos de imprensa, portas da secretaria aberta, não tem que anunciar, é chegar, pedir para entrar lá, sentar, conversar, tomar café, fazer a sua crítica, a sua sugestão, conversar e quem sabe, como eu disse, de repente essas pessoas que, né, fazem esse trabalho na rede social de criticar, que também é importante, porque isso abre os olhos para a administração, para as secretarias, que algumas das críticas são importantes, relevantes, quem sabe esse pessoal também, volto a repetir, tenha um grupo político forte em São Paulo, Brasília, nos ajude, vamos até São Paulo, nós se disponibilizamos a ir, né? Nós da secretaria estamos abertos a isso, vamos lá, vamos conversar, contactar aí deputados, secretários de governo, ministros, sei lá, para que a gente consiga trazer verbas e tirar um pouco também da prefeitura todo o investimento. Porque, como eu disse, eu estou há
4 anos na secretaria, nesses 4 anos, tudo que foi investido de melhoria, de revitalização, de reforma, foram dinheiro exclusivo da prefeitura, do poder público municipal. Então vamos juntos trabalhar. Como eu costumo dizer também, a eleição é daqui 3 anos. Então até lá vamos trabalhar para melhorar a cidade. Porque eu costumo dizer o seguinte, Luciano, se a gente trabalhar em conjunto e deixar a cidade legal, o próximo grupo que pegar a cidade não vai ter dificuldade, vai pegar a cidade legal, vai conseguir trabalhar e colocar seu projeto em ação. Agora, se não ajudar, querer só atrapalhar, na hora que talvez o próximo grupo a pegar é o dele, e aí na hora que ele pegar, a cidade não vai estar redonda. Além dele ter que consertar, é muito mais difícil consertar o erro do que fazer novo, ele não vai conseguir pôr o projeto dele em prática. Isso é muito ruim, porque quem perde é a cidade. E nós precisamos estar caminhando para frente. Um amigo meu dizia que administração pública é uma corrida de bastão. Dizia não, ele diz que ele está vivo, um abraço para ele sabe quem é. Que administração pública é uma corrida de bastão. É um passando o bastão para o outro. E o que entregou, procurar entregar melhor do que pegou. E o que pegou, entregar para o outro que vier melhor do que pegou. E é a nossa cidade que ganha com isso. Sandro, gratidão pela participação. Fica sempre esse espaço democrático aqui, junto à comunidade, para levar as ações da Secretaria. Eu que agradeço a você, a toda a administração da Rádio TV Educadora, fazer o convite para a população. Vá até a Secretaria, temos vários projetos, modalidades esportivas. Vá lá, procure saber, leve teu filho, vamos ver onde ele se encaixa melhor para estar dando uma colocação no seu filho para praticar esporte. Esporte é saúde, esporte é vida, esporte é educação, esporte é cultura. Esporte é menos criança nas ruas. Vamos nos ajudar a fazer. E repetindo, portas da Secretaria de Esporte sempre abertas para todos, independente de partido político, independente de qualquer coisa. Vá lá, vamos conversar, bater um papo, leve sugestões, que nós precisamos de muitas sugestões e resoluções para os problemas.